Olá, alunos, tudo bem? Professor Vinícius, trazendo mais uma aula para vocês de ciências, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, nossa aula de hoje a gente vai fazer a correção das atividades da aula passada, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre equações químicas, tá? Falou um pouquinho sobre transformação térmica da matéria, tá? E agora a gente vai corrigir essas tarefas e relembrar um pouquinho da nossa última aula, beleza? Então, vou lá abrir nossa aula agora. Bom, então, relembrando um pouquinho lá do que a gente estudou na aula passada, tá? A gente falou um pouquinho sobre as equações químicas, tá? E como que a equação química ela acontece dentro da ciência, tá? Dentro lá das reações químicas, tá? Então, como que tudo isso está acontecendo ali dentro de uma reação química? Então, uma equação química nada mais é que um processo de uma reação química, tá? Só que a gente vai ver ele de uma forma como se fosse estivesse olhando ali como está acontecendo tudo aquilo, tá? Então aqui embaixo a gente vai ter os reagentes, tá? A gente vai ter uma seta separando os reagentes do produto, tá? Isso aqui é uma equação química. De um lado a gente vai ter os reagentes, pode ser dois ou mais, tá? Sempre vão ser dois, tá? Não tem como a água reagir com ela mesma, por exemplo, tem que ser água e mais alguma coisa, ou o ferro e mais alguma coisa, tá? Então sempre reagentes no plural. Porque uma reação química precisa de mais de uma substância química interagindo entre elas, tá? Não tem como interagir com ela mesma. Então, os reagentes ali são ó, a água, o oxigênio e o ferro, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, reagentes, a água, oxigênio e ferro. O igual, tá? É substituído por uma seta, tá? E essa seta aqui, ó, o que tiver antes da seta, a gente considera como sendo reagente. O que tiver depois da seta, a gente considera como sendo um produto. Então, lá, os reagentes água, oxigênio e ferro, tá? Vão gerar para mim um produto chamado de ferrugem. Lembra lá da nossa aula prática? Tá? Na aula prática eu expliquei todo esse processo para vocês, como que isso acontece e como que a gente pode tirar essa ferrugem. Beleza? Então aqui a gente vai ter as substâncias iniciais, que são os reagentes, e a substância final, que vai ser o produto. O que separa a substância inicial de uma substância final vai ser a seta. Quando eu olho essa seta aqui, eu sei que está acontecendo o quê? Uma equação química, tá? Com certeza ali aconteceu algum tipo de interação química, alguma reação química e gerou para mim um produto, beleza? Além disso, na nossa última aula, a gente falou sobre transformações térmicas, que a gente pode classificar de duas formas: transformações endotérmicas e transformações exotérmicas. Qual que é a grande diferença dessas, professor? Nas transformações exotérmicas, tá? É que vai acontecer a liberação de calor. E nas endotérmicas, transformações endotérmicas, acontece o quê? A absorção de calor. Então a grande diferença é essa. Quando eu risco um fósforo, tá? Está acontecendo ali uma transformação química e uma transformação exotérmica. Por quê? Está liberando calor. E quando eu tiro um cubo de gelo lá do freezer, o que acontece com esse cubo de gelo? Está acontecendo ali uma transformação física e também uma transformação endotérmica. Por quê, professor? Porque o cubo de gelo está absorvendo o calor do ambiente. Ele está absorvendo o calor do ambiente, ele está recebendo esse calor para ele. Portanto, é uma transformação endotérmica. Tá? Ele não está doando calor, ele está recebendo, porque ele estava muito frio e o ambiente mais quente. O ambiente começa a doar calor para ele e ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Beleza? Então, já que a gente relembrou tudo isso, agora a gente vai lá fazer as correções das atividades que a gente ficou de fazer na nossa última aula. Beleza, pessoal? Agora todo mundo vamos pegar lá na página 364, tá? Atividade número 2, tá? E lá na atividade número 2, no exercício 1, o exercício está falando assim, ó, observe as imagens. Então aqui a primeira imagem a gente vai ter uma estrutura, tá? De um brinquedo exposto ao ar livre, tá? Depois a gente vai ter uma estrutura enferrujada, na verdade, né? Depois a gente vai ter lá lenhas sendo queimadas em um forno. Depois
uma massa sendo modelada e terceiro, uma carne bovina sendo frita. Então, são 4 imagens distintas e, por último, ali, a produção de gás causada, tá, pela presença de fermento lá na massa crua de pão. Tá? Então, essas são as 5 imagens principais que a gente vai ter ali na nossa atividade. Tá? E depois, o exercício estava pedindo para a gente assim, ó, indique as transformações físicas e químicas. Tá? Então, é para a gente indicar ali as transformações físicas e químicas que está acontecendo ali. O processo lá da formação da ferrugem é um processo físico ou químico? Ele é um processo químico. Lembra que a gente falou lá no começo desse módulo? E a gente viu o barco enferrujado? Lembra que eu já até adiantei para vocês? Então, aquilo ali é um processo químico. A lenha sendo queimada dentro de um forno, ali é um processo físico ou químico? É um processo químico. Por quê, professor? Porque a lenha, ela entrou em combustão e ela está se transformando em outro tipo de matéria. Tá? A massa sendo modelada é um tipo de processo, transformação física ou uma transformação química? É uma transformação física. Porque eu só modelei a massinha. A massinha deixou de ser a massinha de modelar? Não. Ela só mudou de forma. Portanto, é um outro tipo, quer dizer, portanto, é um tipo de transformação física. Beleza? E a carne bovina, professor? A carne bovina sendo frita é uma transformação química. Tá? Por quê, professor? Quando a carne está crua, ela não é carne. Quando ela está frita, ela não é também carne. Então, aqui entra um outro processo, tá, pessoal? Ela vai mudar de coloração. Se mudou de coloração, teve o que ali dentro? Teve uma transformação química. Então, as proteínas que compõem a carne, ela mudou de formação. Por isso que a gente não pode comer carne muito crua, porque o nosso intestino ele tem dificuldade em fazer a digestão. E quando a gente cozinha o alimento, cozinha a carne, o nosso intestino ele consegue fazer a digestão mais fácil dessas proteínas. Por isso que teve ali uma transformação química. Quando a gente cozinha o alimento, está acontecendo ali uma transformação química. Beleza? Então, corrigindo lá a atividade, ficou assim: transformações físicas, somente a letra C. E transformações químicas, letra A, B, D e letra E. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para o nosso próximo exercício. Exercício número 2, tá? Lá da página 365. Tá? No exercício número 2, ele está pedindo assim para a gente: classifique as seguintes transformações em físicas ou químicas. Roupa secando no varal é uma transformação química ou uma transformação física? Tá? Obtenção de gasolina de petróleo, transformação química ou transformação física? Produção de sabão a partir do sebo de gordura, transformação química ou física? Explodir uma estátua a partir de uma rocha, é o que? Uma transformação física. Esculpir uma estátua a partir de uma rocha, desculpa, tá? Transformação química, uma transformação física, tá? Fabricação de coalha do leite, é uma transformação química ou física? Então vamos começar lá pela primeira, quando a roupa seca no varal. Está acontecendo ali a evaporação da água, tá? A água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Portanto, é um processo físico, é uma transformação física, tá? A obtenção de gasolina do petróleo. Lembram lá que a gente falou que as refinarias de petróleo vão extrair vários tipos de substâncias do petróleo? O óleo diesel, o gás natural, o gás de cozinha, tá? O gás natural também, né? O, o piche e a gasolina, tá? Todas elas são derivadas do petróleo. Professor, mas ocorreu alguma transformação química para poder extrair a gasolina? Não, eles só fazem a separação, tá? Eles aquecem lá, depois eles vão, conforme o nível ou a espessura da substância, eles vão separando isso do petróleo, beleza? Então, portanto, é apenas uma transformação física do petróleo, não é uma transformação química dele, tá? Produção de sabão a partir do sebo e gordura. Tá? Isso daí é uma transformação química. Tá? O sebo não vai ser mais sebo, ele vai
ser o quê? Vai virar sabão. Portanto, ocorreu uma transformação química dali. Tá? Esculpir uma estátua a partir de uma rocha. Esculpir uma estátua a partir de uma rocha é uma transformação física. Por quê? A rocha ela só vai mudar de forma, portanto, não vai ter nenhum tipo de alteração química nela. E a fabricação de coalha e de leite é uma transformação química. Porque lembra lá que eu falei no início do nosso módulo? Quando tem um tipo de transformação química, pode acontecer a passagem do estado líquido para o estado sólido. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação ao nosso exercício? Vocês peguem, dá um pause no vídeo e voltem na questão para tirar essa dúvida. Beleza? Agora a gente vai dar sequência às nossas atividades. Exercício número 3, tá? É um exercício um pouquinho mais complexo, tá? E vai precisar de um pouquinho mais da nossa atenção aqui, beleza? Em certas condições, a substância peróxido de hidrogênio, que compõe a solução de água oxigenada, pode se decompor rapidamente, originando água líquida e gás oxigênio. A presença de bolhas indica a formação de uma nova substância gasosa, tá? Então, isso daí é uma afirmação, depois vocês vão ter uma imagem parecida com essa imagem aqui, tá? Que é um becker com água oxigenada sendo decomposta, tá? Tá acontecendo ali uma transformação química. Já respondi a primeira, tá? Então, com base nessas informações, responda aos itens. Letra A. A transformação descrita pode ser classificada como física ou química, tá? Então, a transformação que está acontecendo ali é uma transformação química. Por quê? Antes era o quê? Peróxido de hidrogênio. E depois ele vai se transformar em água e oxigênio. Então, ocorreu uma transformação química, tá? Pois ocorre a formação de novas substâncias. Olha lá a resposta certa. Ó. Química, pois ocorre com a formação de substâncias, novas substâncias, água líquida e gás oxigênio. Beleza? Letra B. A formação de bolhas está relacionada a qual substância? Tá? Então, a formação da bolha lá no peróxido de hidrogênio está relacionada com o oxigênio, que ele estava associado com a água, por isso que se chama água oxigenada. Tá? O nome químico da água oxigenada é peróxido de hidrogênio. Tá? Tá aqui, ó, o nome dela. E quando a gente tira ela do frasco e coloca dentro de um outro frasco, tira ela de dentro lá do frasquinho que a gente compra, ela começa a liberar oxigênio, porque ela está interagindo ali com o gás que está ali na superfície, tá? E ali ele vai começar a liberar oxigênio e ela vai começar a se transformar em água, tá? Então, todas aquelas bolhas que a gente vê na água oxigenada é gás oxigênio saindo dali, beleza? Na letra C agora, tá? Nesse processo, caso tenha ocorrido uma transformação química, equacione a reação, indicando reagentes e produtos. Peróxido de hidrogênio, tá? Então, a gente vai aqui mostrar para vocês como que a gente vai equacionar essa reação química. Lembra lá que no exercício, ó, ele falou para a gente que a substância era peróxido de hidrogênio, certo? Então, a substância, peróxido de hidrogênio. E ele vai resultar para mim, tá, em dois produtos. Esse peróxido de hidrogênio ele vai interagir com o oxigênio que está na atmosfera, tá? E vai gerar para mim dois tipos de produtos, que são quem? A água líquida mais oxigênio, tá? Então, ó, a gente vai ter a flechinha para lá, da flechinha, do lado direito da flechinha, ó, da ponta da flechinha para frente, a gente vai ter o produto, e atrás da flechinha a gente tem o reagente, tá? Então, peróxido de hidrogênio é igual a reagente, a água mais oxigênio igual a produtos, tá? Produtos da reação que aconteceu aí nesse exercício número 3. Beleza? Então, qualquer dúvida, pausa o vídeo e volta na explicação lá do professor, tá? Agora a gente vai lá para corrigir agora o em casa, tá? O em casa está lá na página 368, tá? E no exercício ele está falando assim, ó, observe o destaque indicado no rótulo do medicamento. Então, ó, está escrito lá em destaque.
conservar em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus Celsius, proteger da luz e umidade. Tá? Então, esse medicamento ele tem que ser conservado dessa forma, tá? Em um ambiente fresco, longe da luz e da umidade. Tá? Os cuidados destacados podem estar relacionados a diferentes transformações, como 1. Evaporação de um dos componentes. 2. Decomposição de um dos componentes. E 3. Alterações na composição do medicamento. Tá? Depois vai estar pedindo para a gente. Classifique as possíveis transformações mencionadas em físicas ou químicas. Então, era bem simples o exercício. A evaporação de um componente, ela é uma transformação física ou química. Lembra lá que a evaporação acontece com a água, pode acontecer com qualquer outro tipo de produto químico. Mas quando ele evapora, ele está se transformando em outro produto químico? Não. Ele só está mudando o seu estado físico, de líquido para gasoso. Portanto, é uma transformação física. Então, lá, física, a gente já coloca número 1. Tá? Número 2. Decomposição de um dos componentes. Quando eu estou fazendo a decomposição de alguma matéria, eu estou transformando essa matéria, estou fazendo com que aconteça reações químicas. Por exemplo, quando a gente faz a decomposição de matéria orgânica, tá? Coloca lá restos de alimentos na terra, esses restos de alimentos vão virar adubo. Por quê? Aconteceu uma transformação química daquilo ali. Portanto, é uma transformação química. Decomposição dos componentes pode ser considerada uma transformação química. E a número 3, tá? Alterações na composição do medicamento. Se teve alteração na composição do medicamento, aconteceu ali uma transformação também do tipo química. Beleza, pessoal? Então, as atividades foram essas, tá, pessoal? Qualquer dúvida, tá? Eu vou estar lá no WhatsApp do grupo de vocês, podem mandar as dúvidas lá, tá? Ou chamar eu também no privado, não tem problema, e eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esses exercícios ou sobre as nossas aulas, beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.